Quem já não sofreu ainda sofre inutilmente por estar preso a coisas ou pessoas que lhe sugam energia e a vontade de viver. Quem já não perdeu em pensamentos irracionais, criando falsas expectativas de segurança e depois percebeu que as suas ações foram em vão e perigosas. A estratégia fundamental para alcançar o bem-estar emocional consiste em descobrir o que não é necessário e se livrar disso. Como faz um cachorro quando sai da água e procura secar. Em seguida, afastar o restante, desvincular-se e dizer adeus com a sabedoria de quem aprendeu o que não lhe fez bem. Encarar a realidade sem se enganar, mesmo que incomode os mais sonhadores ou provoque desajustes temporários. O apego ofusca e reduz a capacidade cognitiva. O passo que se desapega dá paz e ajuda a desatar os nós emocionais que nos impedem de pensar livremente. O primeiro nos afunda, o segundo nos salva. A primeira lição para o desapego visa evitar mal-entendidos e esclarecer alguns conceitos que orientarão você nas lições posteriores. Lição número 1. Apego e desapego, esclarecimentos e mal-entendido. O que é o que não é o apego? Naquele que é considerado seu primeiro sermão, ocorrido perto da cidade de Benares, conhecido como a movimentação da Roda da Lei, Buda afirmou: esta é a nobre verdade sobre o sofrimento. O nascimento é sofrimento, a velhice é sofrimento, a doença é sofrimento, a convivência com o que odiamos é sofrimento, a separação de quem ou do que amamos é sofrimento, não conseguir o que desejamos é sofrimento. Esta também é a nobre verdade sobre a origem do sofrimento e a sede que leva a renascer, acompanhado do apego ao prazer, que se diverte aqui e ali, ou seja, a sede do desejo, a sede da existência, a sede da inexistência. E, por fim, a nobre verdade sobre a renúncia à dor, é a renúncia, o desapego total a essa sede, o ato de abandoná-la, de desprezá-la, de se livrar dela, de não lhe ter mais apego. Uma crença muito antiga que se mantém até hoje é que uma das principais causas do sofrimento mental é a tendência a nós apegarmos às coisas e às pessoas. Vivemos num mundo cheio de adesivos potenciais que nos atem, mas não damos muita atenção a isso. Estamos impregnados de uma ignorância básica que o cérebro não pode ou não quis vencer ainda. Não importa a classe social, a cultura a que pertencemos ou o nível de inteligência, é difícil para nós compreender profundamente que nada é para sempre. Quantas vezes não quisemos manter ou preservar uma coisa que não existe, mas ou alguém que foi embora e não quer ficar connosco? Quanto sofrimento por não sermos realistas e aceitarmos as coisas como são. Se você acredita que algum desejo, sonho ou meta é imprescindível, necessário, imperioso e ou determinante para a sua vida psicológica ou emocional, é muito provável que se apegue a ele com toda a força. Por exemplo, se depende do reconhecimento dos outros, sempre agirá para agradar-lhes, identificando-se com a aprovação e pensará: eu sou o que falam de mim. Ou meu valor está diretamente ligado ao julgamento das pessoas. Essa dependência o fará apegar-se ao que elas dirão e você se esforçará para manter a qualquer custo, mesmo que tenha de se humilhar e ir contra os seus princípios. Gostar de estar com os outros é compreensível, mas viver para contentá-los é irracional e insano. Por isso, a maioria dos mestres espirituais afirma que o apego corrompe, pois ele arrasa a pessoa e a leva a agir contra as suas crenças mais íntimas para não perder a fonte da dependência. Antes que você comece a trilhar o caminho do desapego, deve esclarecer algumas questões. O que é o apego? O apego é uma ligação mental e emocional, em geral obsessiva, a objetos, pessoas, atividades, ideias ou sentimentos que se origem na crença irracional do que esse vínculo trará de maneira única e permanente prazer, segurança e autorrealização. Atente para o termo permanente, indestrutível, interna, imutável, arraigado. Como resultado, a pessoa apegada se convencerá do que, sem essa relação estreita,
pegajoso ou dependente, não conseguirá ser feliz, alcançar suas metas vitais ou ter uma vida normal e satisfatória. O pensamento central que oprime os dependentes é: sem minha fonte de apego não sou nada ou sou muito pouco. Ou, sem a minha fonte de apego, não conseguirei sobreviver nem me realizar como pessoa. É impossível viver com tamanho obstáculo. Portanto, o que define o apego não é tanto o desejo, mas sim a incapacidade de renunciar a ele no momento oportuno. E pode dizer que essa renúncia é fundamental quando o vínculo se torna prejudicial à saúde mental e ou ao bem-estar de alguém, do mundo e de todos os que nos rodeiam. O conceito de apego varia conforme a cultura. No Ocidente, o termo apego é entendido em maior ou menor grau como uma manifestação de carinho ou de afeto por alguém. Também, na psicologia, o seu significado se relaciona a um tipo de vínculo que as crianças estabelecem com os seus pais. Contudo, nas tradições orientais, o apego é visto como a causa principal do sofrimento humano e uma forma de vício. Mais concretamente, os budistas se referem ao impulso básico que leva ao apego como sede, apetite, avidez, identificação, desejo entupido, ânsia ardente, o amor cega. Se você não consegue viver sem alguma coisa ou sem alguém, se acha que a sua vida só tem significado se estiver vinculada a determinadas relações, precisará se agarrar a elas para assegurá-la. O Padana, em Pali, achando que é tudo o que você deseja. A que podemos nos apegar? Praticamente qualquer coisa ou acontecimento. Para dar um exemplo, é possível se apegar ao jogo, às pessoas, pais, filhos, parceiros, amigos, ao sexo, à reputação, à fama, ao reconhecimento, ao consumismo e à moda, às posses materiais, à comida, às ideias e aos pensamentos, ao trabalho, à riqueza, ao poder, ao controle, à virtude, à espiritualidade, ao celular, à internet, ao sofrimento, à comodidade, à felicidade, ao exercício físico, à beleza, ao amor, ao sucesso, a não perder tempo, ao passado, à tradição, ao parecer, à autoridade e a uma infinidade de outras coisas e situações. A dependência psicológica pode atingir qualquer pessoa e parece não ter limite. Numa sociedade cada vez mais consumista, muitos dos apegos a que me refiro são aceitos pela comunidade e se imparem em diversos tipos de interesse. Desejar é apegar-se? Não confundo. O desejo não é apego. Segundo Spinoza, sem o desejo perderíamos nossa essência. Ou, como dizia Aristóteles, seríamos frios seres pensantes. Desejar, almejar e interessar-se por algo, alguém, é normal, desde que você não se torne obcecado e esteja preparado para a perda. Se fuma e curte um cigarro de vez em quando, você é um fumante social. Mas se consome 3 maços por dia, acende um no outro e se desespera quando não pode fumar, o tabaco já o dominou. Comer um pedaço de torta e saboreá-lo é uma coisa mais natural do mundo. Mas se a sua vontade é devorar o bolo inteiro e sendo que precisa comer cada vez mais para se satisfazer, trata-se de um doce apego. Desejo e apego, sedutor e seduzido, esse é o jogo que deve ser evitado. O apego é um vício? Sem dúvida. A palavra vício aparece várias vezes em muitos textos budistas antigos, dando margem a essa associação. Na verdade, quando Buda falou de apego, nunca pensou em hobbies ou atividades prazerosas, inocentes, mas sim em um tipo de dependência psicológica complexa e perigosa. Se considerarmos que o apego é uma forma doentia de se relacionar com os desejos, estaremos muito próximos da ideia de vício de conduta examinado pela psicologia clínica. Para fins didáticos, usarei os termos apego, dependência psicológica, dependência emocional, dependência ou vício como variantes e sinónimos, tendo em mente as diferenças conceituais que existem entre eles do ponto de vista técnico. Falar em vício provoca um choque em muita gente
e leva o especialista a organizar campanhas de prevenção. Contudo, quando nos referimos a apego, ninguém faz nada. Ao contrário, o que se vê é uma atitude complacente. É um simples apego. Costuma-se dizer, mas não existem apegos simples, todos são dolorosos e afetam a saúde mental. Por exemplo, o apego à moda não classificada é tão difícil de superar quanto a compra compulsiva, vice classificado. O apego ao próprio corpo não é classificado, é tão prejudicial quanto ao vício ou exercício físico, já é classificado. O apego ao poder, dinheiro, não é classificado. É tão contraproducente como a compulsão por trabalho, que é classificado. Apesar de que dizem os especialistas, se você está apegado a algo, a alguém, conforme dito o budismo ou a psicologia cognitiva, é bem provável que sofra de algum tipo de vício comportamental ou abuse sem substâncias químicas, mesmo que não preencha os critérios de diagnóstico de uma dependência com maiúsculas. Analisemos um caso de apego às cirurgias estéticas. Josefina era uma mulher de 22 anos, filha única de uma família muito abastada. Procurou ajuda porque não sabia como se relacionar com os homens, uma vez que nenhuma estava à sua altura. Até aos 13 anos fora obesa, mas com o tempo conseguiu emagrecer com uma dieta severa. A partir daí, sua autoestima melhorou consideravelmente. Ela passou a ter vida social e a sair com garotos. Aos 17 anos, apaixonou-se por um jovem sedutor que a atraiu várias vezes. Esse amor não recíproco a deixou deprimida, o que a induziu a engordar novamente até beirar os 100 quilos. Então, um médico a convenceu de fazer uma cirurgia bariátrica. Foi um sucesso. Ao completar 20 anos, era uma mulher simplesmente atraente e admirada por sua beleza. Certa vez, em uma sessão de terapia, ela me disse: "Esse é o momento mais feliz da minha vida. Pela primeira vez, as pessoas me admiram e me amam." A supervalorização da beleza já se tornará um hábito para ela. O dia todo, só pensava em sua aparência física. Olhava-se detalhadamente em busca de defeitos. Fazia ginástica de 4 a 5 horas por dia. Avaliava as pessoas por seu grau de feiura. Temia envelhecer prematuramente. Apresentava sintomas de anorexia e consultava esteticista com frequência. Além disso, gastava cada vez mais dinheiro com roupas, relaxará totalmente nos estudos e afastará-se da família. Chegou a fazer 11 cirurgias estéticas em um ano, transformando-se numa paciente cirúrgica insaciável. Apega às cirurgias plásticas. Termo técnico para indicar as pessoas que, devido às distorções cognitivas, sentem uma constante necessidade de corrigir ou melhorar algum detalhe no corpo. Também passará por uma série de tratamentos como o termage, a terapia muscular ultratone e a mesoterapia, 3 vezes por semana, e a algum centro de beleza ou spa, e só conversava sobre a aparência física, o que afastava os outros que a julgavam superficial, vaidosa e egocêntrica. Sua vida era estressante, pois tinha de se manter num patamar estético extremamente exigente. Caso contrário, entrava em profunda depressão, com tendências suicídias. Certa vez me confessou: "Não quero ser atraente, quero ser bonito. A mais bonito de todos, senão não me interessa viver." Se ela encontrava alguma mulher mais bela, consumia-se de ódio, ao ponto de não dormir pensando no que devia fazer para vencer sua suposta rival. Às vezes tomava consciência de como estava se destruindo, mas logo voltava à rotina sinistra de se embelezar de maneira obsessiva. Não conseguia parar. Sua mente criará uma necessidade irracional e inatingível que se alimentava de 3 fontes: o prazer de sentir-se bela, nem que fosse por alguns dias ou horas, a centralização de sua segurança psicológica no aspecto físico, uma maneira de compensar temores e déficits interiores, e a crença de que seu corpo moldado e aperfeiçoado era uma forma de autorrealização. Seu valor pessoal dependia da sua aparência, e isto lhe acarretava grande frustração existencial, pois mais cedo ou mais tarde as marcas da idade se revelariam.
precisava investir cada vez mais energia para parecer igual e dissimular o inevitável. Um belo dia, ela parou de ir à terapia. Depois de alguns meses, soube que ela se submeterá a uma cirurgia facial completamente desnecessária que resultará numa paralisia facial. A partir daí, isolou-se em casa para evitar que a vissem. Segundo os seus pais, ela tentou matar-se. O apego é como uma bola de neve, destrói tudo e leva as pessoas a fazer as coisas mais loucas e perigosas para alcançar uma felicidade irracional e efêmera. O que entendemos por desapego? Algumas pessoas acham que ser desapegada é não ter desejo nem necessidade de nada, anular seus objetivos pessoais e não sentir afeto de nenhum tipo. Isso é totalmente errado. Ser desapegado não é estar morto. Como disse o budista Mathieu Ricard, referindo-se à dependência afetiva, não ser apegado não significa que gostamos menos de uma pessoa, mas sim que não nos preocupamos com a relação. Este é o segredo. Despreocupação e ausência de ansiedade, seja qual for a espécie de vínculo. O desapego se baseia em uma filosofia de desprendimento que nada mais é do que a vontade de ser mais livre no âmbito psicológico. Um peregrino que renunciará a todos os bens materiais instalou-se nas proximidades de uma aldeia e acampou sob uma árvore para passar a noite. De repente, um habitante do lugar se aproximou e pediu que ele lhe entregasse a joia que guardava, esclarecendo: o Sr. Shiva apareceu nos meus sonhos e afirmou que nos arredores da aldeia eu encontraria um ser iluminado que me daria uma pedra preciosa, tornando-me rico para sempre. O peregrino procurou em seu alforje, tirou um diamante e lhe entregou, dizendo: deve ser este. O aldeão pegou a pedra, admirado com o seu tamanho. Sou o homem mais rico do mundo, gritou de alegria. Mas ao seu deitar não conseguiu dormir. Passou a noite se revirando na cama com uma ideia fixa que lhe tirava a paz. No dia seguinte, assim que amanheceu, foi acordar o peregrino, que dormia embaixo da árvore, e declarou: eu quero a verdadeira riqueza, aquele que lhe permitiu desfazer-se do diamante com tanta facilidade. Se eu possuir algo, tudo bem. Se não possuo, tudo bem também. É tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo. Separar-se daquilo que nos prende de maneira irracional ou de que não precisamos, embora não percebemos isso. Livrar-se dos exageros, das coisas que não nos fazem bem. Ser nós mesmos a cada instante, a cada pulsação, de maneira que nada nem ninguém roube nossa essência e destrua nossos sonhos. Os tópicos a seguir o ajudarão a entender melhor o que é o desapego. O que significa ser desapegado? No Ocidente, a palavra desapego em geral é associada a algo negativo, indiferença, desinteresse ou desamor, quando na realidade o significado original budista, no qual me concentrarei neste livro, tem o sentido de libertação e positividade, desprender-se da avidez e ou desistir do que nos magoa, emancipar-se ou livrar-se do desejo insano. Em alguns textos orientais, o desapego também pode ser entendido como não apego e não dependência. Desapegar-se é desfrutar as coisas sabendo que são transitórias e assumir um estilo de vida baseado na independência emocional. Não posso. Para isso, devemos ter em mente que não precisamos criar uma falsa identidade para ter uma vida plena. O que define o desapego não é o tipo de conduta, sua frequência ou sua topografia, mas sim o modo como nos relacionamos com nossas fontes de prazer, segurança e realização pessoal. Se nos prepararmos para a perda, mesmo que estamos felizes e dedicados, poderemos dizer que somos desapegados. Ou, em outras palavras, se não criarmos ligações obsessivas e ansiosas, seremos emocionalmente independentes. O que significa ser psicologicamente independente? Somos dependentes de um objeto ou de uma pessoa quando pensamos: se eu o perder, minha vida não terá mais sentido. E somos emancipados ou independentes ou desapegados quando pensamos: se eu conseguir o que eu quero, vou aproveitar enquanto for possível. Mas caso não dê certo, não será o fim do mundo, a vida continua, mesmo que eu sofra.
Quando somos independentes, seguimos em frente sem nos deixarmos abater pela pedra, simplesmente seguimos adiante. Ser independente não implica ser compassivo ou afastar-se das pessoas. Amar os outros com desapego ou autonomia é agir com respeito e liberdade. É possível se interessar por alguém sem se escravizar nem anular o próprio valor. Basta manter a dignidade. Só podemos dar aos outros se valorizarmos a nós mesmos. Como oferecer o que não temos? Não se trata de prescindir das pessoas, mas sim de se aproximar delas sem ofendê-las nem se ofender, sem ser servil, sem medo, sem humilhação, sem a carga da dependência. Ser desapegado é ser irresponsável? Não, desapega não significa falta de compromisso com o que alguém faz ou diz. Não é lavar as mãos. Podemos ser responsáveis sem sentir angústia ou culpa antes da hora. O Bhagavad Gita, um texto sagrado hinduísta considerado como um dos clássicos mais importantes do mundo, há 2600 anos, afirma em um dos seus versos: quem se mostra sempre satisfeito e não depende de nada por não estar apegado ao fruto de suas obras, mesmo que esteja comprometido com elas, não precisa se escravizar. Não estar apegada ao fruto de suas obras. Haverá algo mais próximo da paz interior? Comprometer-se não é se escravizar, nem se vender a quem oferece melhor preço. A ordem do desapego é a seguinte: é proibida a escravidão mental além da física, e devemos resistir a qualquer coisa que destrua a nossa dignidade ou nos leve à submissão emocional, ou seja, não aceitar nada que nos roube a capacidade de pensar e de sentir o que bem entendemos. Para me livrar dos apegos, preciso levar uma vida de monge ou ser membro de alguma religião? As pessoas desapegadas ou psicologicamente independentes do século XXI andam pela rua como qualquer um. Não usem roupa especial, não levitam, não são profetas, fazem amor com criatividade, gostem de comer bem, vão às festas, dirigem automóveis, casem-se ou separam-se, discutem e desaparecem, defendem seus direitos, tomem partido, praticam desportos, enfim, não se parecem muito com o ascete consumado da velha guarda, embora costumem simpatizar com os preceitos antigos. Ainda que algumas pessoas decidem levar uma vida monástica inspirada no desapego, é o que é muito respeitável, não é necessário fazê-lo para ter uma existência não apegada e plena de bem-estar. Se você não é um ser transcendente que vive além do bem e do mal, terá de aprender a se desapegar carregando nas costas sua bela e terrível humanidade. Vejamos um caso de desapego ao trabalho. Uma paciente sofria de um forte vício em trabalho. Para ele, trabalhar era a coisa mais importante do mundo e o que dava sentido à motivação à sua vida. Não conseguia parar. Sua carga diária era de 14 horas até nos fins de semana. Quando pensava em tirar férias, ficava estressada e sentia-se pouco produtiva, chegando a se deprimir com a ideia do que estava perdendo tempo. Fora do escritório, nada o divertia ou parecia interessá-lo. Como resultado, afastará-se da mulher e dos filhos adolescentes que cobravam cada vez mais sua presença. Identificava-se profundamente com os seus afazeres. O trabalho é tudo para mim, minha razão de viver. E, quando alguém interferia em suas funções na empresa, parecia um leão defendendo seu território. Isso me pertence por direito, passei anos montando minha equipe e ninguém pode tirar de mim. Como a ansiedade, a insônia, as dores nas costas e a tensão psicológica passaram a incomodá-lo muito, decidiu pedir ajuda, mesmo que a contragosto. Ao chegar à consulta, apresentou a mesma queixa de todos os pacientes em caso de vício ou dependência. Quero-me livrar dos sintomas, mas, quanto ao mais, prefiro deixar como está. Isso é impossível, pois o problema afeta todo o estilo de vida das pessoas. Certo dia, seu filho mais novo foi diagnosticado com um tumor cerebral que, embora não fosse maligno, teria de ser extirpado com uma cirurgia de alto risco. O homem ficou profundamente impressionado, sendo obrigado aqui na realidade. Antes de entrar na sala de cirurgia, o jovem lhe fez um pedido. Por favor, pai, não trabalhe tanto, eu quase não o vejo. Felizmente, a operação foi um sucesso. Porém, meu paciente já não era o mesmo. Certa vez ele me disse, quero mudar. As palavras do meu filho ainda ressoam na minha mente. O olhar dele está cravado em minha alma. Ajuda-me. O primeiro passo para o desapego já fora dado.
humildade e motivação para a mudança. Logo ele me perguntou: o que é que devo fazer? Parar de trabalhar? Desistir? Procurar outra atividade? O que sugere que eu faça? Eu respondi que a solução não era desistir. Ele devia continuar trabalhando, mas de outra maneira. As pessoas sem dependência curtem suas atividades no emprego e são tão produtivos ou mais quanto as viciadas em trabalho. Além disso, não negligenciam as outras áreas da sua vida. Você precisa trabalhar sem exagero e entender que a vida não se reduz a estar vinculada a uma empresa e ter dinheiro, sucesso, poder ou o que seja. A seguir, apresento uma lista sucinta de algumas atividades terapêuticas que eu utilizei com ele para livrá-lo dos seus antigos valores. Diferenciar paixão amorosa de paixão obsessiva. Entender o sentido de não permanência das coisas e aplicá-lo à vida cotidiana. Reavaliar o conceito de que o trabalho define uma pessoa. Mudar os valores. O valor de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, nem por seus sucessos. Aprender a matar o tempo, passear, aventurar-se ou sair de férias. Lidar com a incerteza. Buscar um sentido mais espiritual para a vida. Aceitar o pior que possa acontecer. Aprender a conversar consigo mesmo e a falar cara a cara com o desejo. O que é que aconteceu com o meu paciente? Sua nova maneira de viver lhe trouxe vantagens. Ele descobriu que podia ganhar o mesmo sem tanta angústia e estresse. Começou a conviver mais com a família e os momentos de descanso deixaram de ser uma tortura. Um dia, o presidente da empresa o chamou e comentou que ele parecia menos motivado de o que antes. O meu paciente se limitou a dizer: continuo a cumprir meus objetivos com o mesmo entusiasmo, mas de modo mais relaxado, sem estresse nem obsessão. Seus superiores não gostaram muito daquela mudança de atitude. No entanto, ao ver os bons resultados, aceitaram a ideia de ter um executivo normal em vez de um obcecado por trabalho. O processo para alcançar o desapego varia de pessoas para pessoa. Há indivíduos que só ao perceber a irracionalidade do apego, lendo os ensinamentos básicos de Buda ou os princípios da psicologia cognitiva, já se transformam radicalmente, ao passo que outros precisam de várias estratégias psicológicas para se livrar da dependência. No caso do meu paciente, não foi suficiente compreender os princípios. Ele teve de trabalhar muito na terapia para conseguir uma mudança significativa. Ao longo do livro, apresentarei muitos processos e técnicas para se desapegar. Contudo, o mais importante é encontrar uma fonte de motivação para mudar. Esse é um empurrão inicial que nos faz despertar e descobrir que algo está errado. Cansei de depender de você. Seja uma coisa, atividade ou pessoa. Quero mudar e ter o direito de tentar ser feliz por mim mesmo. Segundo o mestre Taizen de Shimeru, despertar significa mudar de valores. Uma mistura de revolução e evolução. Como reconhecer o apego em si mesmo? Existem 6 manifestações típicas que definem o apego. Se você apresenta alguns destes sintomas, é possível que já esteja enredado com algo ou alguém de modo inadequado. Primeiro sintoma: tendência a negociar a liberdade, autonomia restrita. Se você tem um apego, não é dono das suas ações. Está sob a direção e o domínio de algo ou alguém que age como um amo e você se comporta como um escravo obediente e enfeitiçado. Acabará perdendo a liberdade interior e a capacidade de decisão, como se tivesse vendido a alma ao diabo. O apego é uma doença que nos suga toda a energia vital. Segundo sintoma: impulso incontrolável em relação a algo ou alguém. O desejo insaciável. Você nunca está satisfeito, seja porque quer preencher um vazio impossível de preencher, seja porque não pode ter o objeto ou a pessoa do seu apego sempre que tem vontade. Sua sede é inextinguível. Quanto mais recebe, mais deseja. Chegará um momento em que o alívio de não o perder será mais determinante que o prazer de possuí-lo. A felicidade inicial se transformará em dor. Sintoma 3. Medo de perder a fonte do apego. Ansiedade antecipatória da perda. Se você acha que a sua fonte de apego é a razão principal da sua existência, é natural que sinta medo de perdê-la. A ansiedade antecipatória é uma carga inevitável. Você estará alerta a qualquer indício de que possa haver uma ruptura de vínculo.
Para vencer o apego é preciso estar aberto à renúncia e aceitar o pior, mas como isso é possível se o medo encobre a razão? Quarto sintoma: identidade desorientada ou déficit do autoconhecimento. Quem passa muito tempo ligado a uma atividade, um bem material ou uma pessoa, não sabe na verdade quem é. Anda perdido e não encontra a si mesmo. Os dependentes se entregam tanto à fonte do apego que perdem o contacto com o seu eu autêntico. Talvez você não se lembre de como era antes de se tornar apegada, mas se procurar com afinco em seu interior, voltará a encontrar e a se reconhecer. Sintoma 5. Instinto de posse exacerbado em relação a algo ou alguém. Necessidade de apoderar-se ou apropriar-se. A necessidade de posse e a perda de identidade andam de mãos dadas. A ansiedade de possuir transforma aquilo que se deseja em uma extensão pessoal. Quando o meu se apodera do eu, se torna monopolizador e quer tudo. A necessidade de se apropriar das coisas ou das pessoas leva a um esgotamento profundo. Como direi mais adiante, ter não é possuir. Se você imaginar que as coisas são para sempre, sua dificuldade de lidar com a frustração aumentará. E o sexto sintoma: restrição da capacidade de perceber a causa do apego, redução hedonista. Sua experiência vital ficará extremamente limitada porque a fonte de apego absorverá toda a sua energia e capacidade de usufruto. Você só terá atenção e folga para a manutenção do seu vínculo de dependência e não sentirá nem verá mais nada. Estará presa a uma redução hedonista cada vez maior. Tudo o que lhe interessará será a sua fonte de apego. Se conseguir se desapegar, descobrirá que havia um mundo vivo e palpitante ao seu redor que lhe passará despercebido. Nos capítulos seguintes, analisarei profundamente cada um destes sintomas, além de outros relacionados a eles, para que você possa tirar suas conclusões e começar a se desligar. Não desanime, pois talvez o bem-estar esteja mais acessível do que você imagina. A simples vontade de se soltar e abandonar o estilo de vida dependente o fará sentir-se melhor e mais segura. Você descobrirá um mundo interior que é todo seu.